parece um processo simples, mas não é, porque são muitos anos. São muitos anos vivendo as máscaras. E, de certa forma, a gente se confunde com elas, né? E aí, eu já me fiz muito essa pergunta, sabia? Até que ponto isso aqui eu realmente gosto e isso aqui... ou eu faço porque eu fui acostumada. Um exemplo, eu nasci e cresci na igreja, tá? E por muitos anos, eu sempre tomei como verdade absoluta aquilo que me foi ensinado naquele contexto, naquele ambiente, por aquelas pessoas, tá? E aí, recentemente, eu me propus a ler a Bíblia, na medida do possível, me despindo de todos esses conceitos pré-formatados com os quais eu cresci. Sim. E eu comecei a me deparar com um monte de coisa que eu falei, meu Deus do céu, eu li a Bíblia a vida inteira, eu não tinha visto isso aqui. Mas é um processo de investigação. Você vai do mais óbvio, do mais claro, para o mais sutil. O mais óbvio é aquilo que você está demonstrando. Posso estar demonstrando uma posição imperial. Tá, isso daqui sou eu mesmo? Ou é uma tentativa de ocultar algo? Processo de investigação. Eu acho que eu estou ocultando uma emoção, porque por trás eu estou assim. E aí eu coloco essa posição de imperial para ocultar essa emoção que eu estou sentindo por trás. Tá, de onde veio essa emoção? Como que eu me sinto com essa emoção? Por que eu estou tentando ocultar ela? É realmente ruim sentir ela? Ou me fizeram pensar que é ruim? Porque às vezes o que acontece? Uma pessoa tenta ocultar, por exemplo, a própria sensibilidade. E aí é aquele machão alfa, mas no fundo ele é sensível. Ele viveu de acordo com a sensibilidade é uma coisa ruim. E ele não entende que ser sensível é simplesmente captar mais informações do que outras pessoas. É isso que é a sensibilidade. Mas ele foi ensinado que a sensibilidade é uma coisa ruim. Bem-vindo ao episódio de número 32 do Fernando Embalba Talk Show. Esse é um espaço para conversas profundas sobre posicionamento, autenticidade, propósito e os bastidores da vida real do universo digital. Aqui eu recebo convidados que vivem o que pregam e que têm muito para ensinar. Então já se acomoda porque o papo de hoje vai te provocar e também te inspirar. O meu convidado de hoje é mentor de individuação e ensina as pessoas a se voltarem para si mesmas através da psique, da yoga e da espiritualidade. Estou recebendo aqui hoje Felipe Lino. Bem-vindo, Felipe! Muito obrigado. Meu nome é Felipe, eu estou aqui com a Fê. É sempre uma honra estar participando dessa comunicação. Para mim é uma coisa sempre muito especial, principalmente estar passando a mensagem adiante. Fê, muito obrigado. Ah, que legal, gostei dessa introdução. Estou muito feliz de você estar aqui. A gente já fez o nosso famoso podcast antes do podcast aqui. O podcast de introdução. Exatamente, sempre falo que tem um podcast antes do podcast. A gente já falou sobre alguns temas que você já viu que tá muito no meu momento, por isso que o teu conteúdo me chamou tanta atenção. E eu quero falar aqui com você, obviamente, sobre aquilo que você de fato ensina. E vou mentir não, é porque é um assunto meu de interesse, muito de interesse, e eu acho que vai interessar muito a quem tá aqui assistindo a gente, porque de fato é um processo, e aí eu vou até já te ouvir sobre isso, é um processo que todo mundo deveria viver, mas não é todo mundo que vive, né? Totalmente. E aí, pra gente trazer esse contexto, porque pra mim, até acho que mais ou menos 4 meses atrás, processo de individuação era um termo inexistente, eu não sabia do que se tratava, até que eu me deparei com isso e entendi que eu estava exatamente vivendo isso. Então, para a gente trazer esse contexto, antes de eu te fazer outras perguntas, o que é exatamente essa individuação? O processo de individuação, não o processo em si, mas a individuação, é sempre voltar-se para o indivíduo. Tá. Quando a gente fala de indivíduo, a gente está falando da unidade, daquilo que não é divisível, daquilo que não se dobra. Porque assim, toda vez que você começa um raciocínio e depois vem um outro raciocínio e eles ficam se debatendo um contra o outro, você está dividido. Quando você, então, ganha uma clareza mental e se torna um tipo de pessoa que tem uma clareza mental tão absurda que não existe confusão, não existe guerra dentro de você, você se tornou um indivíduo. Você não é divisível. Então, eu pensei sobre isso, sobre esse conceito da pessoa indivisível e encontrei maneiras de primeiro, levar toda a humanidade para esse mesmo processo de individuação. Então, eu utilizo esses termos de yoga, da psique e da espiritualidade mais densa em si. Tudo isso, para mim, são recursos
para levar a pessoa a esse processo de individuação e se tornar, assim, uma pessoa que não tem conflito interior, que não luta contra ela mesma e, principalmente, não luta contra o mundo. Ela sabe exatamente para onde ir, ela sabe exatamente quem ela é, sabe exatamente de onde ela veio, então ela tem princípios, tem valores, respeita esses princípios e valores. Ela utiliza o feminino e o masculino dela de uma forma tão absurda, de uma forma tão elegante, que ela juntou esses dois e não tem necessidade de um outro. Porque, assim, se pensarmos no relacionamento em si, é sempre uma tentativa de cobrir um buraco interno. A não ser que a pessoa esteja completa internamente. E aí o relacionamento vem para fazer transbordar. E não para fazer a pessoa se afogar, para cobrir um buraco. Então ela vai criar um relacionamento ali porque ela encontrou uma maneira de chegar ainda mais rápido no objetivo dela. Então é sempre para impulsionar. A pessoa indivisível, a pessoa que é original, principalmente, ela olha para o mundo a partir desse ângulo. Sempre a partir desse filtro. O mundo não está contra mim. Eu vou procurar outras pessoas para não me completar, mas para transbordar minha vida e transbordar a vida dela também. Eu olharei para mim de uma forma não conflituosa, respeitarei o meu feminino e o meu masculino. Ultimamente começou uma era na internet, onde dizem sobre a masculinidade, fala sobre a feminilidade. Aí começam as distorções da superficialidade, né? Exato. Ai, meu pai. E aí, quanto mais... Eu gosto de pensar assim, quanto mais um assunto aborda a população mundial, ou seja, quanto mais pessoas aborda, mais superficial ele tende a ser. Quanto menos pessoas, não é sempre, não é uma regra, mas na maioria das vezes, quanto menos pessoas, mais o assunto consegue se aprofundar. Porque as pessoas que estão ali, elas são de fato escolhidas. São as pessoas que deveriam estar ali. Agora, se você quer falar para uma multidão, você tem que encontrar a linguagem do povão. Encontrar a linguagem daquela multidão. E muitas das vezes é uma linguagem superficial. E pergunta, uma vez que o processo de individuação é você não lutar contra você mesmo, isso significa que eu nunca mais vou ter crenças limitantes, nunca mais vou ter dúvidas? Não exatamente. Significa que você vai conseguir entender de onde vêm essas dúvidas, o que é que elas estão fazendo ali. As raízes, principalmente, você vai lidar com aquilo com maturidade. Você não vai lutar contra aquilo, entende? E é isso que eu quero dizer. As pessoas, elas lutam contra as próprias sombras. Exato. Aliás, esse negócio de luz e sombra, essa pauta, me corrija se eu estiver misturando os assuntos de acordo com a forma como você conduz esse processo, tá? Mas isso pra mim tem muita relação com o que Jung falava, né? De arquétipos, totalmente. E aí cada arquétipo tem sua luz e sua sombra. E até onde, recentemente, eu tô entendendo arquétipos, porque eu já fui, não vou mentir não, eu já fui a pessoa da superficialidade do arquétipo, sabe? De pegar arquétipo pra escolher o look. Sim. Eu preciso passar uma imagem de autoridade, então eu vou fazer um look de acordo com o arquétipo do governante. Já caí nesse lugar. Eu acho que até por isso hoje eu tenho um ranço tão grande, assim, sabe? Que eu olho disso e falo, meu Deus do céu, como eu fui leviana, assim, na forma de falar sobre esse assunto, sabe? Mas a questão dos arquétipos também gera muita confusão, né? Porque as pessoas acham que, assim, você é um negócio e pronto, acabou. E mais recentemente eu tenho tido esse entendimento de que nós, muitas vezes, estamos o arquétipo X, né? A depender do momento da nossa vida. Faz sentido essa minha interpretação? Faz total sentido. E quanto menos... É que, assim, o arquétipo, muitas das vezes, você falou, né? Muitas das vezes ele está dentro da sombra. Isso significa, a sombra é tudo aquilo que a gente não pode ver. Você vai olhar para uma sombra, você vai ver somente escuridão. É a mesma coisa você não olhar para dentro de si mesmo. Entende? Quanto menos uma pessoa olha para dentro dela mesma, mais sombra interna ela tem. Menos ela se conhece. Quando ela for olhar para ela, ela vai tomar um susto, ela não vai se conhecer. Então, ela, por falta dessa consciência interna, ela cria muitos arquétipos inconscientes. E ela vive de acordo com esses arquétipos. Para mim, na minha perspectiva... juntando com Jung também, o arquétipo, como você disse, ele não é uma coisa completa. Ele está ali apenas para simbolizar uma parte da sua psique. O arquétipo masculino, o arquétipo feminino, o arquétipo do rei, todos esses arquétipos. Se você juntar todos eles, você vai chegar em um conceito final. Para mim, esse seria o objetivo rei dos arquétipos. Você entender como que eles funcionam dentro de você e não entender
necessariamente qual é o momento ideal de utilizar cada um deles, mas aprender a viver com todos simultaneamente dentro de você. Entendi. Eu ia até te fazer essa pergunta. A gente escolhe ou não escolhe em qual arquétipo a gente quer estar em determinado momento? Porque, ok, nós temos todos. Mas eu consigo ou devo intencionalmente acionar um perfil específico em determinadas situações? Ou não? Isso tem que ser uma coisa mais fluida, mais orgânica? Você até conseguiria. O ideal é o ser humano conseguir liderar a si mesmo, independente das ocasiões que ele esteja. Então, ele sempre deve ter na palma da mão o próprio interno. Mas, hoje em dia, isso é quase impossível. Justamente por aquilo que eu falei. A falta de consciência. A pessoa, ela mal se conhece. Ela não conhece os arquétipos necessariamente. E a psicologia de um arquétipo em si tem várias camadas. É uma ramificação. Então, você, para viver de acordo com o arquétipo, não precisa necessariamente entender todas essas ramificações, mas precisa ter consciência mínima de como que esse arquétipo iria afetar a realidade atualmente. E se iria acontecer de alguma forma uma briga entre sua personalidade, seu ego natural e esse arquétipo. Porque, às vezes, uma pessoa ela tem tanto trauma interno que ela nunca conseguiria colocar o arquétipo do rei, por exemplo. Qual que é o arquétipo do rei? Eu vou te falar, os arquétipos que eu tô acostumada a ouvir é tipo governante, amante, explorador, não sei o que, os 12 arquétipos de Jung. Aí, essas outras, eu não sei se são linhas de arquétipos, ou enfim, esses outros arquétipos eu tive pouquíssimo contato. Então, eu não sei o que representa o arquétipo, o que significa o arquétipo do rei. Primeiro, vamos falar sobre o arquétipo. Tá. O arquétipo é sempre o princípio de algo. Tá. Então, o princípio do microfone é captar a minha voz. Qual seria o arquétipo do microfone, então? O ouvinte. Olha, que interessante. Eu nunca tinha Entende? pensado dessa forma. Qualquer objeto, qualquer ser vivo, qualquer ser humano, possui um arquétipo natural. Um princípio natural. Se você entender esse princípio, você vai entender o arquétipo. O arquétipo do rei seria qual? Qual que é o princípio de um rei? Governar? Você fala Liderar? O princípio de um rei, como a gente vê em filmes, por exemplo, é esse. O princípio verdadeiro de um rei é ter a visão ampla, é ter a capacidade de decidir, é ter a capacidade de se posicionar, a capacidade de se impor, mas principalmente eu diria que é a clareza mental. E a clareza mental coloca também um amor dentro dela. Uma pessoa só pode ter verdadeira clareza mental se ela tiver amor, um sentimento genuíno. Então esse poderia ser o arquétipo principal do rei. Aí você falou assim, isso de arquétipo principal. Peraí que esse assunto, eu gosto desse assunto, tá? Eu vou ter um monte de pergunta pra fazer. Eu não vejo a gente começar a fazer ao vivo, que o povo faz pergunta também vai complementando com as minhas. Legal, porque né? Esse assunto... Aliás, sempre que eu trago convidado aqui, são assuntos que me interessam. Então, eu fico muito curiosa, né, sobre as coisas. E aí você falou assim, desse arquétipo principal. Quer dizer, a gente tem, de fato, um arquétipo que predomina na nossa natureza? Totalmente. Isso tá correto, então. A gente tem um arquétipo que predomina na nossa natureza. Exato. E a gente consegue facilmente identificar isso? Com certeza. Basta você olhar para sua infância. Quando você tinha até 7 anos de idade, por exemplo, você não foi corrompido pelo mundo. O mundo, ele coloca impressões na sua psique, coloca moldes, coloca limitações, mecanismos, até os seus 7 anos, que você está absorvendo conhecimento. Tá. Até essa idade, se você conseguisse lembrar disso, eu era uma pessoa muito extrovertida, era uma pessoa muito comunicativa, era uma pessoa sonhadora. Tudo isso é o quê? Características da alma, características anímicas. A nossa alma, ela tem um padrão. A forma como ela percebe o mundo, a forma como ela lida com ela mesma, a forma como ela se comunica com outras pessoas diretamente, como ela pensa, a forma como estrutura raciocínios. Se você entender como que a sua alma funciona, você entendeu o seu arquétipo original. E se você entender verdadeiramente como funciona, você pode viver de acordo com isso hoje em dia. Aquilo ali é o ápice da genuinidade que existia em você. É a sua verdade absoluta. Até os 7 anos, ou seja... É relativo, porque às vezes uma pessoa ela tem uma mente tão forte. Vamos supor, uma pessoa que ela viveu muitas vidas. E aí ela veio pra essa vida que eu não sei se você acredita em encarnação. Eu não acredito, mas tudo bem. Tranquilo. Vamos supor que essa pessoa ela viveu em outros planos. Tá. E ela veio carregando muitas informações. Quando ela veio pra esse plano, ela veio com uma mente, por exemplo, de um superdotado. E aí é muito mais difícil penetrar informações, moldes, mecanismos na mente dessa pessoa.
Ou vamos supor... Mesmo que ela não tenha, de certa forma, manifestado como superdotado. Ou não tem como isso não acontecer? É que assim, toda disfunção mental, tudo que é anormal psiquicamente, mentalmente em um ser humano, creio eu, agora é parte daquilo que eu vivo, pelo que eu vivi, pelo que eu experienciei, por quem eu conversei com pessoas em outros planos, são pessoas que vieram aqui com um propósito muito específico. Então, autistas, pessoas com TDAH, que nasceram de fato com TDAH, pessoas, não o desenvolvimento nessa vida é outra coisa, mas a pessoa que nasceu com essas características. Ela veio aqui com um propósito muito específico. Muitas das vezes é para servir de exemplo. Servir de exemplo de que ela, mesmo com essa limitação, ela consegue alcançar resultados que a grande maioria das pessoas não conseguem com uma mente normal. Cara, eu tô achando muito interessante essa questão de você trazer da infância a questão do arquétipo principal. Porque olha só, eu sempre gosto de trazer o meu contexto pra você entender de onde veio minha dúvida. Quando eu tava nessa visão limitada do que é arquétipo, eu fiz muito isso. Não, vou fazer... na fase que eu comecei com infoproduto, mentoria e tal, eu falei assim, não, eu já sou mulher. Aí eu tenho essa cara de novinha, eu sou pequena, magrinha e tal. Então, as minhas características físicas por si só conotam uma fragilidade, uma coisa mais meiga, até minha voz é mais fina. Já fiz fono pra deixar a voz, eu até tenho a técnica pra deixar a voz mais assim, mas eu esqueço de usar a técnica quando eu tô falando. Então, o que eu pensei? Pô, eu quero vender uma mentoria. Pra pessoa querer tá comigo, me ter como mentora, ela precisa me respeitar. Ela precisa me enxergar como autoridade. Para isso, eu preciso construir um visual que dê uma balanceada com essas minhas características naturais, contra as quais eu não tenho como lutar. E até aí eu não acho que tá errado, né? Mas, o que eu fiz? Aí foi quando eu tive contato com o lance dos arquétipos, que minha cabeça fez assim, meu Deus, é isso, né? Eu falei, descobri o Brasil, né? Naquele momento, pra mim, era isso, essa sensação. E aí, eu comecei a trabalhar muito o arquétipo do governante, que eu fui lendo e falei assim, o arquétipo do governante tem muito a ver comigo. E ele também vai me ajudar a vender mais. Então, eu fui construindo um visual do jeito de arrumar o cabelo, tipo de maquiagem, tipo de roupa, o jeito de falar e tudo mais, dentro das características que eu entendia que eram do governante, para que aquilo me ajudasse no processo de vender. Só que, assim, funcionou. Eu comecei a vender e foi legal e tudo mais. Só que olha só que coisa, né? Com o passar do tempo, eu comecei a receber uns feedbacks que falei, caramba, peraí, deixa eu começar a prestar atenção. Porque aí pessoas que me conheciam, pessoas assim, não era assim, amigo, próximo, aquela coisa, mas pessoas do meu convívio, da igreja, de um grupo de amigos, uma pessoa que tá sempre no mesmo grupo e tal. Eu comecei a receber uns feedbacks assim, a pessoa falava, vamos comer esfirra num lugar tal, depois de algum evento? Aí se eu tava na roda, o pessoal, imagina, a Fernanda não vai nesse tipo de lugar. A Fernanda é outro patamar, ela é outro... E aquilo assim, talvez algumas pessoas encarassem isso como algo positivo, um elogio, mas aquilo começou a me ferir, sabe? Eu falei, cara, por que as pessoas estão achando que eu sou tão distante assim, sabe? Eu não sou assim. E aí eu fui entendendo, foi a imagem que eu construí. E eu tenho, até hoje eu lido com isso, tá? Tem muito também do fato de eu ser introvertida, então de certa forma gera um certo distanciamento, mas eu construí essa imagem. Só que isso foi me corroendo muito por dentro, porque você constrói uma imagem, de ser uma pessoa inacessível naturalmente fica mais sozinha, uma imagem da pessoa que não erra, sabe? Da imagem da pessoa que sabe tudo, o que quer, que tem tudo sob controle, e na prática não era assim. Tô dando todo esse contexto, por quê? Quero ouvir de você. Você falou essa questão de olhar para a infância. E aí eu me peguei aqui pensando se eu sou mesmo o arquétipo do governante, o arquétipo governante é o meu principal, ou eu fui me convencendo de que eu sou assim, sabe? Porque vendia mais. E aí começou a me vir essa dúvida, porque eu olho pra mim, eu me lembro de eu sempre liderar, mas até os 7 anos, até os 7 anos eu não sei se era assim.
Tá entendendo a linha de Entendi. raciocínio que eu tô fazendo? Então, aí a minha pergunta pra você é: como que a gente faz esse exercício de buscar Lá na infância. essa essência Uhum. lá do início pra realmente identificar se o que a gente tá vivendo hoje não foi uma construção que a gente foi fazendo pra se proteger? Entendi. O que acontece, Fê? A alma, ela é uma coisa muito ampla. O que eu quero dizer com alma? Alma é sempre a sua inspiração. Tá. E ela vem do seu oxigênio, por incrível que pareça. Ah, é? Quanto mais Sabia você não. respira, mais a sua alma ganha força. Os antigos gregos, eles dizem que inspiração é sempre respirar. A inspiração, literalmente, não, eu estou inspirado, vem da sua respiração. Ah, que interessante. Pode perceber que quando você está inspirado, você tende ou a aprender a sua respiração, ou a respirar mais intensamente. Quando você está em altos graus de inspiração. É verdade. Então, vamos supor, a primeira forma de você conseguir se conectar com isso de fato, essa sua alma, esses seus conhecimentos anímicos que você vem carregando desde a sua infância, é começando a regular a sua respiração. Caramba. Eu achando que você ia trazer a fórmula da Coca-Cola agora com a minha pergunta. O básico que funciona, né? É o básico. Por quê? Se você parar de respirar agora, o que você perde primeiramente? Sua consciência. É verdade. Você respira consciência. Você está respirando informação. Se você foca na sua respiração, levando sua atenção diretamente para onde você quer adquirir a informação, o conhecimento, juntamente com a sua respiração, concentrando-se nisso, os conhecimentos vão vir naturalmente. Primeiro, vem para o seu campo. O campo energético, ele já é comprovado, ele existe de fato, e é um campo que está ao seu redor, informacional, onde possui todas as informações da sua vida. Você não precisa voltar 100 anos atrás para descobrir alguma coisa sobre você. Você só precisa se abrir às informações que já estão ao seu redor. Quando eu cheguei, eu poderia ter lido o seu campo, mas isso não é permitido, porque eu só posso ver até onde você me permite. Posso ler o campo dos objetos, etc. Porque tudo possui uma informação. Se você está bloqueando essa informação para você, você vai estar bloqueando para outras pessoas. Se você quer acessar essa informação, abra-se a isso. Se permita descobrir se essa informação é verdadeira ou não. Mas antes você precisa descobrir o quê, Fê? Isso advém do meu ego? Da minha vontade de estar liderando outras pessoas genuinamente? Ou porque eu senti que se eu não fizesse isso, a minha vida não seria tão boa quanto é? Eu não seria quem eu sou, talvez tão boa quanto eu sou. Entende? Porque assim, tudo aquilo que é advindo da alma não precisa ser comprovado. Só precisa ser vivido. E principalmente, não é vivido com expectativas. Isso é difícil. Vivido sem expectativa. A expectativa de dar certo, a expectativa de dar errado, por quê? Se você está vivendo com verdade, você não precisa ter a certeza de que vai dar certo porque você já sabe que vai dar. Porque a verdade é uma coisa absoluta. Ela não precisa ser comprovada. Quando você sabe que você vai vencer na vida, por exemplo, desde criança você já sabe disso. Você sente isso. Você não precisa provar isso. Você só precisa continuar adquirindo as informações corretas para que, quando o tempo certo chegar, você estar preparado. Mas você não precisa ficar se lembrando, eu vou estar milionário daqui a 5 anos. Não, você só sabe que vai estar. É como se eu te perguntasse quanto que é 1 mais 1. Naturalmente você sabe que é 2. Você não precisa ficar raciocinando sobre isso. Você não precisa ficar batendo na mesma tecla. Porque a verdade absoluta não precisa ser provada, só precisa ser vivida. Quanto mais dúvidas você tem sobre algo, mais significa que aquilo está começando a sair de você. Porque se fosse uma coisa realmente firme, se você estivesse vivendo isso durante toda a sua vida, desde que você nasceu, com verdade, com genuinidade, você não se preocuparia tanto com isso. E aí tem muito a ver com o processo de individuação, no sentido de você se despir da persona e se permitir o self. Totalmente. Né? Parece um processo simples, mas não é, porque são muitos anos. São muitos anos vivendo as máscaras. E, de certa forma, a gente se confunde com elas. Né? E aí, eu já me fiz muito essa pergunta, sabia? Até que ponto isso aqui eu realmente gosto e isso aqui ou eu faço porque eu fui acostumada,
Um exemplo, eu nasci e cresci na igreja, tá? E por muitos anos, eu sempre tomei como verdade absoluta aquilo que me foi ensinado naquele contexto, naquele ambiente, por aquelas pessoas, tá? E aí, recentemente, eu me propus a ler a Bíblia, na medida do possível, me despindo de todos esses conceitos pré-formatados com os quais eu cresci. Sim. E eu comecei a me deparar com um monte de coisa que eu falei, meu Deus do céu, eu li a Bíblia a vida inteira, não tinha visto isso aqui. Mandei hoje, tava lendo lá, hoje, no meio da história lá, uma fase da vida do rei Davi. No meio da história, tem um verso falando. E em uma das batalhas, tinha um gigante, que ele era descendente dos gigantes ali de Gate, do mesmo, da época ali de Golias e tal, a descendência dele. Aí fala assim, e ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, totalizando 24 dedos. Aí eu parei naquele verso e falei, gente, mas por que raios que esse verso tá na Bíblia? Sério, eu falei, não consigo ver. Não, tipo, tá contando a história, fala que o cara tinha 24 dedos e continua, como se nada tivesse acontecido. E eu me deparei, eu fiquei naquilo. Eu até mandei uma foto pra minha mãe e falei, meu, esse verso aqui do nada. E ela até deu risada, mas assim, tô trazendo esse contexto porque é uma coisa que se eu não leio buscando algo que eu ainda não conheço sobre a história, passa batido. Uma coisa que você lê, você meio que até pula, coisa esquisita, e passa e nunca mais você lembra daquilo. Mas eu perco a oportunidade de começar a, de fato, entender as coisas a partir da revelação que é feita a mim. Você entende? Que eu acho que tem coisas que são verdades absolutas e tem coisas que vão ser norteadas pelas vivências que a gente tem, não só das nossas relações no mundo e tal, mas da nossa relação com Deus também, ou com a espiritualidade, né? Sim. Tem esse processo. E eu só passei a perceber essas coisas quando eu falei, vou me propor a isso. Vou ler tentando me despir daquilo que, né, que eu cresci ouvindo. E muitas coisas, inclusive, eu reforcei. Mas algumas coisas eu falei, peraí, que não era bem isso. Não é exatamente o que está escrito. Então, deixa eu entender de onde que vem. E tá sendo um processo interessante isso aqui. Só que, aí, onde que eu quero agora te fazer essa pergunta? Porque eu tô nesse processo agora, mas, aliás, eu estou passando ainda por esse processo de individuação. É assim que eu tô me enxergando. E aí eu ouvi que, e aí olhando pra minha vida fez muito sentido, ele é precedido por um caos generalizado. E pós este caos, a gente começa a colocar as coisas nas suas caixinhas para se permitir essa descoberta das coisas a partir do self. Isso foi o que eu ouvi, estudei até aqui, mas eu quero te ouvir sobre isso. Toda individuação é precedida pelo caos? É um caos generalizado assim ou não necessariamente? Não necessariamente. Porque assim, você me fez uma pergunta lá no início, quando você começou a falar, que é sobre o ser humano precisar necessariamente passar pelo caos. Você não fez essa pergunta diretamente, mas o ser humano precisar passar pelo caos para adquirir uma ordem verdadeiramente. Na verdade, o que você me disse, agora eu me lembrei, o que você me disse é que aconteceu tantos fatores na sua vida que você não conseguia encontrar o seu centro. Em outras palavras, você disse isso. Então, é uma confusão. E essa confusão te impede de alcançar o seu centro. Isso, na verdade, Fê, não é uma lei. Porque justamente isso é uma crença limitante, que te impede de alcançar o seu verdadeiro centro. É como se existissem vários filtros na sua frente e você, com o seu poder de se neutralizar contra esses filtros, pudesse simplesmente abrir eles e escolher não ouvir eles. É questão de escolha, simplesmente. Você pode escolher viver lutando contra eles. A luta é também uma crença limitante. As pessoas dizem, eu tenho que lutar muito para alcançar X resultado na minha vida. E muitas das vezes não. Muitas das vezes é um caminho divertido. Mas a pessoa, por olhar dessa perspectiva, ela luta. E aí ela acredita que a vida é uma luta. Mas não precisa ser. Mas vai até uma pergunta, né? Como que a gente
consegue achar esse equilíbrio entre não cair nessa crença de que tudo é difícil, precisa ser conquistado com sangue, suor e lágrimas. Sim. E também não ir pro extremo do deixa a vida me levar, o que tiver que ser vai ser, e como se realmente fosse cair do céu. Entendi. Sabe? Eu acho que não é uma equação fácil de ser encontrada. Não. Aí a minha pergunta é, como achar esse equilíbrio? Ou se é uma coisa meio de como você tá muito certo disso e isso tá muito alinhado com quem você é. Por mais que você precise fazer muito, este muito não te pesa. Entendi. O que acontece? O Robert Greene, ele escreveu o livro As 33 Estratégias de Guerra. Isso. As 33 Estratégias de Guerra. Livros a gente sempre anota. As 33 Estratégias de Guerra. Eu acho que eu já ouvi falar desse livro. 33. E aí ele fala que existe uma diferença entre estratégia e... Como é que se diz aquela palavra? Me fugiu a palavra. Mas é uma estratégia e a outra palavra remete a uma criação direta. Por exemplo, eu tô com o objetivo de alcançar aquela ponte do outro lado do mundo. Mas para mim, chegar naquela ponte, eu tenho que vencer essa batalha aqui. Isso não é uma estratégia. A estratégia é o quê? Você elevar a sua visão, ver o campo completo e entender qual que é a melhor forma de chegar até lá. Isso aqui seria uma resistência, talvez? Não. Sim. Tá. Tipo uma resistência. E a estratégia é você conseguir enxergar por cima da resistência. A estratégia, ela remete a você ter um objetivo. Então, voltando agora ao assunto. Você precisa ter uma estratégia. Se você não quer viver no caos constantemente e você quer viver diretamente nesse centro de equilíbrio, você precisa ter uma estratégia que remete a que você ter um objetivo. Se você tem um objetivo, você consegue vencer as batalhas pequenas, por exemplo, do seu ego, para conseguir alcançar esse objetivo. Para você chegar do outro lado da ponte, você precisa dar um tiro aqui, um tiro ali. Você vence essas batalhas, mas você continua sabendo para onde você vai. Então é estar constantemente, Fê, lutando contra o seu ego, contra essa bagunça emocional, ou seja, consciente de é pra lá que eu quero ir. Isso daqui tá tentando me derrubar agora, eu não vou dar atenção e vou continuar indo pra lá. Você mata 2 coelhos em uma cajadada só. Você derruba tudo aquilo que não faz sentido para esse caminho que você escolheu na sua vida e você continua indo para esse caminho. A neutralidade vem... Perdão. A neutralidade vem naturalmente, assim. A neutralidade vem naturalmente. Isso. Neutralidade que eu digo é não ser afetado por essas pequenas batalhas do cotidiano. É você conseguir ver isso com uma certa frieza, até. Às vezes um pensamento que está tão enraizado em você, agora que você tem uma estratégia, um objetivo, esse pensamento não faz mais sentido estar com você hoje em dia. Então você olha pra ele, tá, isso daqui não faz mais parte de mim. Meu caminho é aquele agora. Mas tem um marco zero pra entrar nesse processo, né? O que seria o arco zero? Porque assim, a gente tá vivendo, né? A gente tá vivendo e tal. E aí, em algum momento, ou acontece alguma coisa, ou a gente tem um lapso que a gente passa a olhar pra isso. Eu vejo, eu não sei nem se eu conheço alguém que sempre teve essa percepção de que, esse pensamento, não sei o quê, cuidado. Eu não vejo que acontece dessa forma, né? Normalmente é algo que, por alguma razão, a gente se coloca nesse caminho intencionalmente. Porque é isso que você falou, é uma constante luta. Se a gente se deixar, né, a gente vai ser vencido pela persona o tempo todo. Então, a gente precisa estar o tempo todo consciente. Só que eu não acho que a gente nasça com essa consciência. Em algum momento da vida, por alguma razão, a gente precisa tomar essas rédeas, né? Para começar a olhar para isso. Que momento que é esse? O que precede esse marco zero, entendeu? Você passou por esse marco. Você estava comentando comigo, antes de começar a gravação, sobre o que aconteceu na sua vida. Esse processo de individuação. E aí, o que pode acontecer? Os caminhos que vão acontecer agora. Você vai pensar tanto sobre isso, e provavelmente não vai encontrar resposta nenhuma, porque você não vai encontrar resposta na mente, é só no seu sentir, que você vai cansar. E aí, do cansar, vem ou a vitória, eu tô muito cansado de lutar contra isso, eu vou logo pro meu objetivo. Porque é como se você estivesse tão enrolada nisso,
que você simplesmente se esquecesse de andar. E aí você fica tão cansado que você ou vai logo ou você desiste de vez. É aqui que muitas pessoas crescem exponencialmente e que muitas pessoas caem. De tanto ficar batendo na mesma tecla, tentar derrubar a persona, tentar entender os processos mentais, emocionais, tentar se encontrar nesse mundo, essa bagunça emocional, principalmente agora, nessa era que nós estamos vivendo, que essa bagunça emocional, assim, cresceu muito com a internet, com todos esses fatores, fatores espirituais também. E aí essa pessoa, ela vive no meio de tudo isso, ela cansa tanto que ou desiste ou ela continua não ligando mais para todas essas bagunças. Então, eu acho que esse seria o marco zero. Simplesmente, ou você já tomou consciência disso e parar de lutar agora, porque você sabe que você está indo rumo a um cansaço existencial, ou você continuar batendo na mesma tecla e a natureza vai fazer você se cansar. Porque é o seguinte, o mundo nunca vai... A realidade em si está em constante movimento. E ela quer que você esteja também. Se você está parado na realidade, se você não sabe para qual caminho ir, a realidade está te forçando a cansar. Porque do cansaço você sobe. É até aquilo que você falou. A destruição, o caos, precede a ordem. Então você precisa destruir para construir. Se você entender esse processo de desconstrução para construção, você vai conseguir evitar a desconstrução e ir rumo direto à construção. Cara, isso é muito... Eu tô te ouvindo, eu tô lembrando de um negócio que meu irmão me falou, e toda vez que eu lembro disso, eu tenho vontade de chorar. Porque... Eu já falei isso em vários episódios aqui, né? Eu vou fazer 3 anos de casada no começo do ano que vem. E desde que eu casei, a minha vida virou um caos. E eu falo assim, não necessariamente pelo casamento em si, mas porque, pra mim, foi uma mudança de identidade muito radical. E olha que louco, né? Eu sempre quis casar. Pra mim, a idealização de relacionamento, de futuro, sempre envolveu um casamento. Mas, de alguma forma, cara, quando eu casei, foi assim, eu não conseguia ocupar esse novo papel, eu não conseguia me encontrar dentro desse relacionamento com as responsabilidades que eu deveria ter. Eu não achava que eu tinha que ter essa responsabilidade. Aí vai misturando tanta coisa, né? Os conceitos que você ouve na igreja, com o que você ouve do feminismo, com o negócio da energia masculina e feminina, com a expectativa da outra pessoa, com o que você quer. Foi virando uma bagunça assim na minha cabeça, foi virando um caos. E a gente entrou muito num lugar de inversão de papéis, de inversão de energias, em muitos momentos, que foi tornando mais difícil a gente encontrar o caminho. Enfim, teve todo esse contexto. Aí, uns meses atrás, eu conversando com a minha irmã mais nova, e aí ela falou assim pra mim, Fê, você já parou pra pensar que talvez tudo isso tenha precisado acontecer com você só pra você se tocar de que você precisava deixar teu orgulho de lado, de que você precisava deixar teu ego de lado, e que a tua construção de orgulho e de ego era tão grande que se não fosse um caos tão grande na tua vida, não tinha outro caminho pra você se despedir disso. Uau. Cara, quando ela falou isso, você não faz... Na hora, eu fiquei pensativa. Eu cheguei em casa, eu chorei tanto. Eu falei, ela tá certa? E toda hora que eu falo disso... Eu já comentei isso com ela outras 2 vezes. Aí eu comecei a chorar. Ela falou, eu não queria que você... Eu falei, não, mas assim, eu tô chorando é uma emoção mesmo de falar, cara, entendi. Ela tá certa. Eu fui me construindo num lugar de tanto orgulho, de tanto ego, que se não fosse um caos deste tamanho, talvez eu não conseguisse quebrar essas barreiras e acessar o lugar que hoje eu tô conseguindo acessar. Isso é muito, gente. Agora eu fico olhando assim, quanta gente deve estar nesse processo, talvez ainda não tenha se tocado. E aí, ao invés de usar esse processo pra quebrar essas barreiras, ela se agarra mais nisso. E o que eu quero te ouvir sobre? Como, talvez, não sei se você usa provavelmente ferramentas, né, mais práticas, como que a gente faz essa desconstrução? Como que a gente toma consciência dessas coisas? Aí você já me deu o primeiro passo, né, da respiração. O que mais que eu faço nesse processo pra tomar consciência disso? E depois de tomar consciência, eu preciso fazer alguma coisa pra tratar isso, né? Como que isso funciona na prática? Sempre a desconstrução, ela vai acontecer de uma forma que você não controla. Todas as decisões que você tomar na sua vida vão desconstruir alguma coisa naturalmente e vão construir outra coisa.
Isso é uma lei que você... Não importa pra onde você olhe, isso vai acontecer. Tá, nice. Pra mim, beber uma água, eu tenho que tirar a água dali. Então, eu estou desconstruindo ali para construir aqui. E em qualquer área da sua vida, isso vai acontecer. Então, é você não tentar controlar a desconstrução e focar necessariamente no que é que você quer construir. Obviamente, você tem que pensar, o que é que eu vou perder com isso? Vale a pena realmente? Você coloca na balança. Mas escolhas, decisões que vão construir algo na sua vida e arcar com as consequências do que irá desconstruir. Então é aceitar. Tudo que você escolher na sua vida, você tem que pensar, o que é que eu vou perder? Tanto internamente quanto externamente. Eu, colocando na balança aqui, vale a pena perder isso? Vai me ajudar em certos sentidos ou não. Então eu não escolho isso, eu vou escolher outra coisa. O fato de você escolher ou não escolher vai desconstruir alguma coisa ou não. Por exemplo, vamos supor que você escolha fazer. Vai desconstruir aquilo que está na balança. Se você escolhe não fazer, vai desconstruir aquilo que você ainda nem criou. Vai desconstruir a chance de você ter criado aquilo. Vai desconstruir coisas conceituais, mas vai desconstruir. Porque o universo ele é regido dessa forma. É o yin e o yang. Masculino e feminino. Construir e desconstruir. A aceitação de perder em prol do ganho. Vale mais a pena você escolher um objetivo pensando no que você vai ganhar, tanto quanto pensando no que você vai perder, do que somente pensando no que você vai ganhar ou somente perder. Ah, tá bom. É considerar os dois pontos, não é focar só no que você vai ganhar. Exato. E também não focar só no... Eu já ia falar assim, que tem uma galera que fala uma frasezinha invertida. Muita gente, quando vai fazer uma atividade nova, né, enfim, pensa muito assim, e se der errado? Aí tem uma galera que fala, cara, você já pensou e se der certo? Exato. Mas de toda forma, a gente tá tratando de forma dual, né? Ou eu penso no que vai dar errado, ou eu penso no que vai dar certo. E não, você tá propondo que a gente realmente pondere ambos os pontos. Totalmente. Porque senão você estaria saindo da individuação. A pessoa que escolhe olhar para os dois, raciocinar sobre os dois com clareza e escolher os dois não cegamente, mas escolher um dos dois com clareza e objetivo, ela vai aceitar ter pedido aquilo que ela não escolheu. Agora, a pessoa que escolhe cegamente construir alguma coisa sem pensar no que ela vai estar perdendo, ela vai chegar naquele resultado, por exemplo, pessoas que ficam multimilionárias e no final de tudo está sozinha. Porque ela não... entendi. Ela não ponderou, ela escolheu cegamente aquilo, ela conquistou, porque não importa para onde você olha, você vai construir. O espírito é isso. Para onde você direciona a sua atenção, você leva seu espírito. Então, se a pessoa focou 100% naquilo, ela vai construir ali. Mas se ela não pensar no que ela vai perder, no final da vida dela, ela pode se arrepender amargamente. Entendi. E sabe, eu quero te ouvir um pouquinho, mais especificamente, sobre a questão das sombras. Que aí, voltando lá pro Yang, ele fala muito da questão da integração das sombras. Sim. Né? Ao mesmo tempo, eu vou te falar bem sinceramente, ao mesmo tempo que parece óbvio, eu acho complexo de entender isso. Pra mim, na minha cabeça, é sempre assim, é muito óbvio, mas ao mesmo tempo, se eu parar pra refletir mais um pouquinho, já começa a ficar complexo. Essa questão de integrar a sombra, né? Porque muitas vezes a gente nem reconhece efetivamente as sombras que a gente carrega. Totalmente. Né? Porque a sombra, sei lá, teve um ataque de raiva, de fúria. Isso é óbvio, mas não é só isso que é a nossa sombra, né? Se você olha ali, sei lá, pra pegar os 12 arquétipos de Yang, que é o que eu sei, assim, de cabeça, o arquétipo do amante, ele tem como sombra, talvez, essa tendência à manipulação, algo nesse sentido, que muitas vezes as pessoas não percebem. Tem gente que percebe e controla, tem gente que percebe e usa de forma má intencionalmente, tem gente que usa de forma positiva, tem gente que nem se toca que tem esse poder, né? Mas como que funciona efetivamente esse processo de reconhecer e integrar a sombra? Entendi. Toda falta de clareza, até vale para quem está assistindo agora, se você não tem clareza sobre algo que remete à própria psique ou ao próprio emocional, é porque você está dentro de você. E você tem que entender que você é um oceano. Você consegue identificar sombras muito mais facilmente em um ser que não é você, ou seja, em uma outra pessoa, do que em você mesmo. Verdade, boa. Você está carregada de informações sobre você. Então a coisa se torna muito mais complexa. Primeiro fato é esse.
Então você precisa encontrar a maneira mais simples de identificar da maneira mais clara e talvez mais tola possível para facilitar para o seu lado. E eu descobri essa forma para mim mesmo, fazendo as minhas pesquisas, e é super interessante, porque é simples. É você identificar o momento de ação, geralmente um momento de ação tóxica. Eu vou escrever aqui, tá? Escreveu esse momento de ação, eu fiquei furioso. Tá, mas na onde nasceu essa fúria? É um processo de investigação agora. De onde veio isso? Onde foi que isso se criou? Quando eu morava com meu pai me batia muito, me agredia muito, então eu tendia a ficar mais retraído. Com o tempo, eu fui começando a perceber que se eu for agressivo, meu pai não vai me bater mais. Um processo mental de uma pessoa. Tá, então, toda vez que alguém tentar me oprimir, tem o padrão natural de ser agressivo. Pronto, você descobriu qual a raiz. Eu tenho medo de me sentir pequeno. Eu tenho medo de ser agredido. Tenho medo de ser abatido. Pronto, descobriu a raiz. O medo original. A sombra, ela vem como uma tentativa de ocultar esse medo, essa emoção. Então vem uma fúria por cima dela. E às vezes a fúria ela fica tão enraizada, a sombra fica tão enraizada, que você se identifica mais com a sombra e se esquece completamente da emoção que ela está ocultando. Então a sombra ela cumpriu o papel dela. Entendi. Ou seja, a chave disso tá em a gente conseguir identificar, nomear as nossas emoções. A emoção que você tenta esconder. A emoção que eu tento esconder, não são todas as Isso. emoções. Mas é um processo de investigação. Você vai do mais óbvio, do mais claro, para o mais sutil. O mais óbvio é aquilo que você está demonstrando. Posso estar demonstrando uma posição imperial. Tá, isso daqui sou eu mesmo? Ou é uma tentativa de ocultar algo? Processo de investigação. Eu acho que eu estou ocultando uma emoção, porque por trás eu estou assim. E aí eu coloco essa posição de imperial para ocultar essa emoção que eu estou sentindo por trás. Tá, de onde veio essa emoção? Como que eu me sinto com essa emoção? Porque eu estou tentando ocultar ela? É realmente ruim sentir ela? Ou me fizeram pensar que é ruim? Porque às vezes o que acontece? Uma pessoa tenta ocultar, por exemplo, a própria sensibilidade. E aí é aquele machão alfa, mas no fundo ele é sensível. E ele viveu de acordo com a sensibilidade é uma coisa ruim. E ele não entende que ser sensível é simplesmente captar mais informações do que outras pessoas. É isso que é a sensibilidade. Mas ele foi ensinado que a sensibilidade é uma coisa ruim. E aí ele oculta isso com eu sou um machão, eu sou mais forte, eu sou mais brabo. Se torna até arrogante. O processo de ressignificação é literalmente isso. É você pegar a emoção, tá, isso daqui é assim mesmo? Ou imporam sobre mim que isso é assim. Isso daqui foi imposto. Isso aqui não é realmente assim. Disseque a emoção. Compreenda ela completamente. E aí sim, você terá na palma da sua mão aquilo que você mais tenta ocultar e que na verdade é o seu maior poder. E tem alguma ferramenta prática que a gente que pode ajudar a gente nesse processo de investigação? Porque tem muita coisa que a gente não vai lembrar, né? Um papel e uma caneta. Só isso? Mas e se eu não lembrar? Como é que faz? Às vezes eu até recebi aqui uma psicóloga uns tempos atrás que ela falava muito sobre que você tem que parar de querer ter o controle das coisas e tal. Aí daqui a pouco tá, mas aí se isso acontecer, o que eu faço? Ela não tem controle, Fernanda. Eu já entendi. Uma das coisas que eu preciso trabalhar é essa necessidade de controle, inclusive. Acabei de lembrar desse ponto. Mas assim, o que eu fico pensando, o que você tá falando, eu tô buscando na minha memória aqui já coisas, né? Por exemplo, meu marido fala pra mim assim, Fernanda, quando você toma qualquer quantidade de álcool, você aparece de verdade. E não é que eu fico bêbada, não. É só o suficiente pra tirar o filtro. Ele falou, você fica extremamente comunicativa, você fala muito, conversa. Inclusive, acabei de me tocar que é muito parecido com o meu papel aqui, nesse lugar. Sim. Eu conversando com as pessoas, naturalmente, se eu for num evento, por exemplo, dificilmente você vai ver eu puxando assunto com alguém. Eu sou introvertida, eu tenho uma dificuldade muito grande, ou talvez eu tenha me convencido disso, pode ser também. Aí ele fala, cara, você toma uma tacinha de qualquer coisa, esse filtro cai e você se torna uma pessoa extremamente comunicativa, você precisa investigar isso. E aí você tá falando, eu tô puxando aqui na memória de algumas coisas que podem ter me feito criar essa defesa, né,
de não me comunicar. Só que tem coisa que a gente não vai lembrar, Sim. né? Uhum. Tem alguma outra coisa que eu possa fazer para resgatar essas informações? Se observar. Estar em constante atenção sobre como que você está se expressando para si e para o mundo. Você pode ser, eu me esqueci de algo que eu tinha percebido. Tá, mas vai aparecer de novo, porque é um padrão. Então, se você estiver atenta, tudo que você perdeu, tudo que você deixou passar, vai vir de novo. Principalmente se for um padrão muito enraizado. Então eu estou disposto a ficar consciente 24 horas por dia. Isso é até um princípio masculino. A consciência. Estar 100% presente. Presença plena. É um princípio masculino isso. Então, eu estou disposto a ser assim, 24 horas por dia, porque essa daqui é a chave para eu conseguir desbloquear quem eu realmente sou. Eu não estou disposto. Papel e caneta. E quando se lembrar, quando os astros se alinharem, quando a estrela cadente passar, você pega papel e caneta e anota. Entendi. Ai, cara. Aí me veio uma outra pergunta pra eu te fazer e depois eu quero ouvir do teu processo. Tem algum jeito, assim, de eu identificar o que eu não quero fazer? Porque aquilo tá em desarmonia com a minha essência? Uhum. Ou se é só preguiça? O que você não quer fazer? Tá, se você sabe que você tem que fazer aquilo e você não quer fazer, é uma resistência. Steven Pressfield, ele fala muito sobre isso. A resistência, ela se apresenta como preguiça, como vontade de fazer sexo, como vontade de consumo tóxico, doces, refrigerante, etc. Então, tudo que remete ao conforto pode ser visto como uma resistência. A resistência ela vai se apresentar sempre para aquilo que você sabe que vai te tornar grande. Se você sabe que uma ação que você vai tomar vai te tornar grande, a resistência vai aparecer ali. E ela vai tentar te impedir de alcançar aquilo. E ela se apresenta para mim todos os dias. Toda vez que eu vou escrever alguma coisa, a resistência vem muito forte. Não, come aquele docinho primeiro. Tô com preguiça. Vou procrastinar, amanhã eu faço. Vou fazer um café, vou fazer xixi. Sim. Vou brincar com o cachorro. Sempre alguma coisa menos desconfortável. Porque criar é desconfortável. Estar lá, fazer, tomar a decisão é desconfortável. Então você precisa entender, tá? Isso daqui é de fato um não querer, está longe da minha alma, não faz sentido nenhum. Se realmente fosse isso, você nem estaria pensando sobre isso. Uhum. Porque tudo que não faz parte da sua alma, você não convive com aquilo. Você não se pergunta se aquilo faz parte ou não. Aquilo nem passa pela sua cabeça. Se faz sentido, passa pela sua cabeça. Tem o potencial de você construir, mas a resistência vai aparecer. Qual que é o nome? Qual que é o nome do livro desse autor que você falou? Nome eu não vou lembrar. Eu tô achando que eu li esse livro esses dias. Eu tenho o péssimo hábito de não decorar o nome dos autores dos livros que eu leio. Aí depois eu não sei citar. Que eu li um livro esses dias. Ele é um roteirista americano? Então deve ser o mesmo livro que eu li. Ele fala, o livro inteiro dessa questão da resistência, ele fala muito relacionado à parte de criação, né? Sim. Ele fala da resistência dos artistas, não é Exato, isso? Gente, qual que é o nome desse livro? Se ao longo do episódio que eu lembrar, eu paro e falo. Eu achei interessante, porque eu lembro que eu peguei esse livro pra ler com uma expectativa completamente diferente. Eu tava crente que ele ia falar, tipo, de crenças limitantes, de não sei o quê. Aí quando eu comecei, eu falei, gente, tem nada a ver com o que eu tava, mas foi uma... prende a gente, né? Mas foi interessante, até pela forma como o livro é dividido, né? Praticamente cada página totalmente. É um trecho separado, né? Mas ele fala bastante dessa questão da resistência e isso foi legal. Eu comecei a perceber isso depois que eu li esse livro. Mas eu quero trazer um pouquinho do contexto aqui de internet. Eu te falei quando você chegou, né? Uma das coisas que eu achei interessante quando eu conheci o teu perfil, primeiro, logo de cara, o lance do mentor de individuação. Eu falei, cara, preciso conversar com essa pessoa. Meu Deus, faz muito sentido. Mas outra coisa que me chamou a atenção do teu perfil é que você quase não faz vídeo. Né? Você faz até teus stories, praticamente, são textos. E eu achei interessante trazer isso, que eu até falo aqui na abertura, né? De pessoas que vivem o que pregam. E eu atendo pessoas que querem se posicionar na internet. E aí muita gente vem com o lance de qual é o conteúdo que eu tenho que fazer pra me posicionar. E aí, assim, cara, calma. A gente vai ter que dar uns 25 passos atrás, aí a gente chega no conteúdo, né? Hoje eu enxergo dessa forma. Mas eu quero trazer esse contexto seu
É porque eu te perguntei por que você faz, né, conteúdo em texto, e você me trouxe uma perspectiva interessante. Eu falei, fala mais sobre isso. Porque é um lugar para onde as pessoas não têm olhado normalmente. Totalmente. E o mais interessante é o resultado em números, né? Os seus números eu acho que são interessantes, versus o formato de conteúdo que você produz. Inclusive nos stories, né? Você faz basicamente os seus posts. Tem um outro vídeo, eu acho que... É pouco. Nem lembro. Eu vi esses dias que essa semana passada que você fez no story um vídeo, eu falei, nossa, deixa eu ouvir a voz dele, porque acho que eu não tinha achado, assim, vídeo seu ali. Que até story você faz sempre em texto. Aí eu quero te ouvir sobre esse contexto, assim. Primeiro, o que te trouxe até aqui, né? Você até falou um pouquinho aqui no começo de como foi teu processo de começar a produzir conteúdo. E como que é isso de... Foi estratégico fazer tudo em texto, sabe? Enfim, me conta esse processo. Tá, vamos pro texto, porque é um pouco mais simples de explicar. Tá. O público que está comigo lendo, eu vejo como um público que não está ali preguiçoso. Que ele veio da leitura. A leitura exige mais esforço. Então, a pessoa que viu meu post, por exemplo, um post carrossel, e leu até o fim, começou a me seguir, eu tenho certeza que aquela pessoa vai estar comigo nos stories. E que ela vai estar comigo em um vídeo longo no YouTube. Então, é esse tipo de pessoa que eu quero perto de mim. Pessoa que não tem preguiça. Pessoa que quer aprender de fato. Por quê? O Reels, eu preciso ter técnica, preciso ter introdução, preciso ter isso, preciso ter aquilo. Geralmente um assunto mais superficial para viralizar. E o público que vem dali, não tô falando que é um público ruim, mas é um público que eu sei que não vai ler o meu stories até o fim. E muitas vezes é um público ruim mesmo também. Acontece. Ela já fala logo na cara. Não tem. Eu já viralizei algumas vezes e falo que hoje se eu souber que algo vai viralizar, eu não faço. Eu já tô no caminho contrário. Exato. E foi por isso que eu escolhi o texto. Segundo, porque eu fico muito mais inspirado quando eu escrevo. Pra mim, a escrita é uma coisa divina. Eu respeito muito a escrita e eu gosto muito de escrever há anos, nossa, de poesia, de livros, que não terminei, obviamente, nenhum, mas comecei a escrever, aprendi a roteirizar. E assim, eu amo escrever. Toda vez que eu escrevo, eu me sinto 5 vezes mais inspirado. Então, é o gosto, também a técnica de marketing. Marketing, entre aspas. Aproximar pessoas que eu quero. Então, essas duas coisas juntas, falou, comece a escrever. Só a escrita já vale a pena. E você faz conteúdo escrito no feed todo dia? Isso eu não reparei. Não, todo dia. Eu ia te perguntar, porque essa escrita é inspirada pra você fazer, vou fazer um planejamento com 7 conteúdos por semana, não sei o que, já é uma barreira, né? Pra você trazer uma coisa tão verdadeira assim pro texto, Totalmente. Né? O que acontece? Eu não escrevo tudo que eu vou falar. Eu escrevo, por exemplo, no YouTube. No YouTube eu escrevo, geralmente, alguns pontos que eu sei que são importantes, o resto é fluindo. Porque eu olho para aquele ponto e eu lembro de 1 zilhão de coisas. Se eu coloco uma dessas coisas ali, por exemplo, quando eu estiver gravando, eu posso lembrar de uma ideia muito melhor. Mas por ter escrito aquilo, eu vou pensar só naquilo. Então eu me permito colocar só pontos que vão abrir uma ramificação de assuntos para mim. E aí, na hora do desenvolvimento, na dinâmica, eu escolho ali o melhor assunto que eu acho que cabe mais ali. Geralmente, eu não escrevo todos os dias. Os vídeos do YouTube. Procuro sempre escrever no Instagram. Aí no Instagram você escreve todo dia, no feed? Instagram é todo dia. Não o vídeo que eu vou gravar, mas eu escrevo sempre um assunto ali. Quando eu vou gravar, eu não escrevo. Eu fico falando um monte de vezes a mesma coisa, porque sempre me vem conteúdo diferente, sabe? Ah, entendi. E como que é esse processo para você de escrever todo dia? Todo dia você tem inspiração? Todo dia eu tenho inspiração. Porque eu me coloco à disposição da criatividade diariamente. É como se eu visse a criatividade como uma entidade em si. Um ser vivo. Tem muito a ver com o que o cara fala no livro. Ele fala isso. Ele até brinca que ele chama a criatividade de deusa. Sim. Exatamente. Me lembrei disso. Ah, então é o mesmo livro que a gente tá falando. Se eu lembrar o nome do livro, eu falo. E aí, esse livro também foi um dos insights que me fez começar a ver assim. Mas foi como se eu, depois de ler esse livro aí, ganhou a forma. Esse ser está esperando eu me sentar, colocar a mão no teclado e começar a digitar. Porque ele tem coisa pra me dizer. E sempre vai ter. Porque o mundo é extremamente abundante. Não importa quantas ideias você tenha, você sempre vai ter mais ideias. É só você aprender a se abrir a essas ideias. Isso é bem legal essa frase que você falou. Sabe uma frase que meu pai falava? Meu pai falava muito assim, que quem cria, cria sempre.
Exato. Porque tem muita gente que morre de medo de ser copiada, né? De ser plagiada, e faz um escarcéu, e não sei o quê. Não que esteja certo plagiar, óbvio que não, né? Mas tem muita gente que, porque eu tenho que guardar essa série Chaves, essa ideia, porque não sei o quê. Não que você tem que sair contando aos 7 ventos, mas a questão é a motivação, né? Exato. Você guarda isso às 7 chaves, porque você morre de medo de alguém roubar a ideia. Cara, se você teve uma ideia, você vai ter outra. Com certeza. Isso é invariável. Mas aí, como que foi o teu processo de você se posicionar na internet? Você já trabalhava com isso antes e depois só se posicionou na internet pra, enfim, ampliar o teu alcance? Ou não? Como que foi isso? O meu processo foi um processo engraçado. Porque eu comecei... Assim, desde a minha infância, eu sempre fui uma pessoa muito pensativa, sempre no meu mundo, poucos amigos, assim, um padrão. Pessoa introvertida. Então, eu vivi de acordo com isso. Quando eu tentava externalizar, eu conseguia com maestria. Então, eu era um ótimo palestrante, apesar de introvertido, o que as pessoas confundiam com timidez, e não é o que acontecia. Eu palestrava, assim, e aí eu descobri que aquilo ali, é o que eu tenho que fazer, eu tenho que começar a me comunicar. E aí, esse foi o começo de tudo. Na igreja, eu participava da igreja, dava discursos, etc. E, assim, 1 zilhão de elogios, eu falava, cara, nesse angu tem caroço, eu acho que eu tenho que seguir esse caminho. Na escola, começava a palestrar, também a mesma coisa. E aí eu já entendi, tá? O rumo da minha vida tá ligado com a comunicação. Principalmente a arte de ensinar, a arte de estar ali no desenvolvimento do ser humano. Alguma coisa ligada a isso, mas eu sei que é isso. E aí esse foi o primeiro insight que eu tive. O segundo foi, como que eu posso me posicionar agora nesse mundo tendo isso em mente? Eu posso abrir uma escola física em si? Eu posso estar palestrando externamente? Mas qual que é a forma mais simples? Qual que é a forma com mais alcance? Qual que é a forma que mais encanta? Internet. Estar aqui. Me comunicando com, não sei, isso daqui pode bater 2 pessoas, mas eu vou ter alcançado o meu objetivo de expressar. Mas também pode bater 1 milhão. Entende? É invariável? Provavelmente. Muitas vezes não. Então, eu me abri a isso, a possibilidade de fracassar. Isso daqui pode dar muito errado quando eu abrir a internet aqui. Eu sei que pode dar errado, mas eu sei que vai dar certo. Por quê? Uma coisa é poder dar errado, a outra é eu tenho certeza que vai dar certo. Se colocar na balança, o que pesa mais é o que vai dar certo. Porque tudo já está alinhado para isso, para a comunicação, para a expressão. E aí eu estava no meu trabalho, eu trabalhava de ajudante de eletricista. E foi engraçado que quando eu comecei a trabalhar nesse local, eu fiquei doente em 3 dias. Minha canela ficou dessa finura, eu fiquei extremamente magro. E aí eu não entendi, cara, o que está acontecendo aqui? E aí veio um insight de aqui não é seu local, você sabe disso. Mas eu vou ficar aqui, por quê? Eu recebi esse insight, por que você vai ficar aqui? Você sabe que seu lugar é outro, então eu vou ficar aqui até adquirir um capital, conseguir equipamentos, tudo mais, porque eu vim de uma realidade muito pobre. E aí eu já entendi que eu estava nesse mundo, nessa realidade de ajudante eletricista, só para conseguir a minha base. E aí passou o quê? 1 mês, 2 meses, eu vou começar a gravar vídeo pra internet. E eu tinha que eu tinha que dormir em outra cidade, porque era próxima do meu trabalho. E eu tinha que dormir naquela cidade. E, assim, é um lugar extremamente precário. Os muros tudo caindo. Eu falei, não, mas eu comecei a gravar aqui mesmo. E aí eu comecei a gravar. Passou esse processo. Eu consegui sair de lá. E a minha mentalidade era outra. Agora era crescer. Crescer na internet, colocar vídeo, até conseguir explodir. Não tinha começado no YouTube, só no Instagram. Esse foi meu processo. Todos os dias fazendo. Conheci várias pessoas que se juntaram comigo. Conheci uma pessoa que eu falei, cara, eu nunca mais vou trabalhar pra ninguém na minha vida. 2 meses depois eu estava trabalhando pra outra pessoa. Porque eu tinha recaído. E aí eu trabalhei pra outra pessoa, meu pai falou, Felipe, é bom que você fique aí pelo menos 1 ano pra você adquirir um capital grande. Eu falei, não pai, eu vou sair daqui em 1 semana. Porque eu vim pra cá sem querer ter vindo, tendo a plena certeza de que eu poderia ter continuado expandindo. E aí eu fiquei 1 semana, saí de novo. Todo lugar que a gente pisa, com a plena convicção de que aquele não é o nosso lugar e que a gente é grande, aquele lugar vai tentar prender a gente. A gente vai se dar muito bem naquele local. A gente vai poder expandir muito naquele local. Mas no fundo a gente sabe que aquilo lá não é nosso lugar. Que nossa área é outra. É justamente essa resistência. Eu sei que aqui não é meu local, mas eu tô indo muito bem aqui. Mas eu sei que meu lugar é outro.
Tá, mas o que vale a pena? Uma coisa que não está construída ainda? Ou uma coisa que eu já estou vivendo e eu tenho plena certeza de que eu tenho capacidade de expandir? E aí eu vou ver se você tá aberto a se jogar na loucura. De simplesmente sair de um lugar que você está 100% estruturado e ir para um lugar que você não tem nem ideia de como que você vai começar. E você já foi pra internet no intuito de ser mentor de individuação ou você foi se construindo? Fui me construindo. Porque eu tinha interesse em muitos assuntos, né? Interesse em espiritualidade, em filosofia, em psicologia, em diversas coisas. E aí foi muito difícil me encontrar nesse meio. E aí o que eu pensei foi, tá, eu vou ir falando aqui nos insights que vier na minha cabeça. E essa foi a base de toda a minha estrutura no Instagram. Se você ver meus posts antigos, são coisas que falam de motivação, são também coisas que falam de filosofia, é um emaranhado de coisas. Mas tudo que eu percebi ali é que é sempre voltado ao indivíduo. Então, depois de ter feito bastante, eu consegui ter um overview, consegui ver tudo e entender qual que é a pedra angular de cada conteúdo que eu crio, que é a individuação. E aí eu cheguei a essa conclusão. Tá, meu objetivo aqui é trazer as pessoas para dentro delas mesmas. É sempre elevar a consciência delas dessa forma. Psicologia, filosofia, espiritualidade, yoga. Todos os assuntos que remetem a psique, espírito, essência e corpo. É bem legal ouvir esse teu processo aí na internet, porque, cara, hoje, assim, tem tantos passos a passos validados, né? Totalmente. Que, cara, as pessoas acham que pra estar na internet tem que ter um negócio mirabolante. Que tem que ter uma estrutura perfeita do começo ao fim. E não sei mais o quê. Exato. E eu fico assim, gente, dificilmente você vai começar já do jeito certo. Porque o jeito certo é o jeito que você tá. Começa, né? Mas o pessoal quer ir assim com uma estratégia muito robusta, sabe? Quando na prática a pessoa ainda não tem nem clareza efetivamente. Porque, pensa só, eu falo sobre posicionamento, né? Eu falo, gente, posicionamento na raiz do conceito é você ocupar um lugar único na cabeça do teu consumidor. Isso não vai acontecer porque o teu produto é o único do universo que resolve esse problema. Hoje em dia é quase impossível você criar algo que não exista. Essa construção de posicionamento, ela vai se dar para além da solução em si. Então, você vai construir esse lugar único quando você encontrar um grupo de pessoas que pensa como você, que tenha uma visão de mundo parecida com a tua, que tem valores alinhados aos teus, que tem talvez uma ideologia parecida com a tua, enfim. Então, é nessa parte mais periférica onde eu enxergo que de fato a gente se posiciona. Só que é exatamente onde as pessoas têm dificuldade de estar e principalmente de compartilhar. Primeiro, porque muita gente não tem clareza sobre esses pontos. Sim. E segundo, porque ainda que tenha clareza, muita gente tem medo de trazer esses pontos para a internet. Ou por cancelamento, enfim. Mas na grande maioria das vezes é medo da exposição, é medo de ser julgado, é medo de ser mal compreendido, é medo de parecer menos profissional, achar que isso não vai construir autoridade, que se eu falar de qualquer vulnerabilidade minha, isso desconstrói a minha autoridade, né? Quando na prática é exatamente o contrário. Fora isso, hoje eu vejo um movimento muito grande que vai na contramão do que a gente viu até aqui, que até alguns anos atrás o lance de fazer vídeo era ter que ter vídeos diferentes, né? Cada vídeo tem que ser de um jeito, tem que ser andando, tem que ser outro sentado, outro no mato, outro no mar, outro, né, no céu. É pra você conseguir... Hoje eu vejo que o movimento é contrário. A galera tá caminhando muito pra um lugar de você ter o seu formato de conteúdo. Exato. Né? E esse seu formato pode ser você sentado aí todo santo vídeo, desse mesmo jeitinho. E aí passa a ser mais importante a mensagem. Só que isso também provoca o criador de conteúdo, porque uma vez que eu não tenho todo o artifício do setup da edição, eu preciso aprender a construir uma comunicação que conecte. E eu acho que o maior desafio tá aqui. Porque construir a comunicação que conecta, justamente, na minha opinião, tá? Cai neste lugar de que não é mais sobre o produto. Entende? Exato. O que conecta a pessoa vai ser o meu jeito, a minha abordagem, a minha didática, talvez até o meu cabelo, talvez o acessório que eu use, sabe? E aí isso tudo vai fortalecer. E aí até esses dias eu fiz um vídeo falando que
O teu visual não tem que fortalecer a tua imagem, o teu visual tem que fortalecer a tua mensagem. Exato. E aí sair do lugar da imagem de autoridade e entender qual é a mensagem que eu preciso passar aí para quem e como o meu visual pode contribuir com esse processo. Passar a ser fio condutor e não me colocar como o centro, né? Eu tô no holofote, então a minha imagem tem que ser de autoridade. Não. É como que a minha imagem ajuda você a passar pelo teu processo. Como que o meu visual aqui nesse vídeo vai te ajudar a alcançar um resultado através dessa mensagem, sabe? Então, parece ser um jogo de palavras, mas na prática muda tanto, né? O jeito, é a forma como eu tenho enxergado hoje na internet. E as pessoas têm dificuldade disso, porque justamente está todo mundo querendo ir lá pro fim. Tá todo mundo querendo fazer só o conteúdo que viraliza. Exato. E eu fico, Jesus Cristo, amado, gente, se o pessoal soubesse quanto que viralizar pode dar ruim, assim, sabe? Pode ser ruim para o objetivo final, que é monetizar, por exemplo. Enfim, mas eu quero investigar mais esse teu processo, porque eu acho que é uma construção que, ela tá muito alinhada com a verdade do bastidor, né? De, cara, eu comecei falando, e no processo aqui eu fui entendendo, né, de forma geral, para onde eu ia. E como que foi também para você esse processo de, a partir disso, se colocar como mentor, que aí tem uma questão de você talvez desenvolver as tuas ferramentas, a tua metodologia, aí você se posiciona dessa forma e no fim das contas monetiza isso. Então eu quero te ouvir sobre esse teu processo, sabe? Como que foi para você ir se encontrando no que diz respeito a posicionamento na internet? Totalmente. Eu nunca me preocupei tanto em como me posicionar na internet. Eu percebia que sempre que eu me preocupava excessivamente com isso, eu desconectava das pessoas, porque elas ficava artificial, de fato. Ficava uma coisa que aparentemente eu estou copiando outras pessoas. Até a mesma tentativa de ser diferente, eu pesquisava como ser diferente. Ou seja, eu não sou diferente. É muito louco isso, porque é o que a maioria das pessoas faz. Eu quero me posicionar, ou seja, eu quero ser único, seguindo o passo a passo que mais 3.000 pessoas seguem. Exato. E aí eu pensei, eu tô percebendo que as pessoas estão se conectando comigo quando eu expresso a minha verdade. A minha verdade, ela é clara. A minha verdade, muitas das vezes, é bruta. Então, ela vai pra rasgar a pessoa no meio. E é uma verdade que eu tenho plena certeza que a pessoa vai ter que lidar com ela de forma individual. Então, ela vai ter que olhar pra dentro. E aí eu alinhei esses 3 pontos, alguns outros, que não me vêm agora, porque ficou muito no sutil. Mas esses 3 pontos principais, para me posicionar dessa maneira, como uma pessoa que sempre está falando a verdade. Uma pessoa que, independente de você vai parar de me seguir, eu vou ganhar seguidor? Não tô nem aí, eu vou falar a verdade. Eu vou estar sempre expressando o que eu acredito e o que eu vivenciei como aquilo que vai sempre elevar a consciência das pessoas. E muitas das vezes vai ser uma forma dolorosa de expressar. Outras vezes vai ser uma forma amorosa. Mas vai depender do quê? Do que eu estou disposto a passar, qual é essa mensagem, qual é o meu estado de ânimo atual, o que eu vivenciei, o que eu estou disposto a vivenciar. Então, como está partindo de mim, eu tenho que entender quais são esses processos. Entendendo isso, eu consegui compreender que as pessoas, de fato, se conectam com a verdade. No final, é sempre isso. Se a pessoa sente que está artificial, se a pessoa sente que você está querendo vender, se a pessoa sente que você está querendo persuadir, ela vai embora. Então, se você quer vender, se você quer magnetizar muitas pessoas, se você quer se dar bem, só seja verdadeiro. E você conseguiu fazer a transição? Tá 100% vivendo da internet hoje? Totalmente. Faz quanto 100%. tempo que você conseguiu virar essa chave? Desde janeiro. Cara, que legal. Qual foi a sensação? A sensação é que, assim, como eu disse, né, no começo, sempre que a gente vai se dar bem em algo, a gente sabe desde o início. Então, eu não fiquei, uau, meu pai ficou, caramba, moleque. Mas eu fiquei, pai, isso aqui eu já sabia que ia acontecer. Legal. E ele olhava pra mim e ele falava, cara, você ficava o dia inteiro trancado no seu quarto, estudando, meditando, fazendo suas esquisitices aí, mas no final você conseguiu. Cara, e você falou que você cresceu na igreja, né? A tua família é evangélica? Eu não necessariamente cresci na igreja. É que assim, meu pai e minha mãe são separados, então eu cresci com minha mãe primeiro, lá em Paraisópolis, e minha mãe ia muito pra igreja.
Então, eu cresci já com essa direção mais espiritual, entende? Entendi. E eu gostava muito desses assuntos. Depois eu fui morar com meu pai. Fiquei um tempo sem ir pra igreja. Passou o quê? Uns 5 anos. Nós começamos a ir pra igreja e era a Igreja das Testemunhas de Jeová. E aí eu percebi que lá eu tava me dando muito bem. Lá foi onde eu aprendi a ler, porque eu não sabia ler. Sério? Sério. Ler mesmo? Não, eu sabia ler, mas eu não sabia expressar. Não sabia falar. Eu travava, entende? Entendi. E lá, aquilo que nós chamávamos lá de instrutores, super pacientes, pessoas super tranquilas. E pessoas que eu gostaria de ter mantido a amizade depois de ter saído, mas por regras deles, eles não mantêm a amizade. Mas assim, aquilo lá foi uma pedra crucial no meu desenvolvimento. Lá foi onde deu o start de isso daqui não é o que eu quero viver. Eu respeito quem quer viver, mas não é o que eu quero. Então, o que é que eu quero viver? E aí eu comecei a pesquisar de fato os assuntos que me interessam. Porque lá eles bloqueavam muitos assuntos, né? Bloqueavam psicologia, etc. Esses assuntos filosóficos, espirituais. Então eu ficava muito limitado. E quando eu estava lá dentro e queria estudar esses assuntos, eu sentia que eu estava pecando. Entende? E aí eu falei, tá. Se isso daqui é a verdade absoluta, isso vai sobreviver aos meus questionamentos. Então eu tenho o direito de questionar. Eu questionei e eu senti que não sobreviveu aos meus questionamentos, porque ficou muita coisa, muitas lacunas. E eu falei, tá, então eu vou sair e vou descobrir no mundo o que é que dá certo e o que é que não dá. E eu acho que esse foi o meu start principal. Foi ter me liberto, entre aspas, de algo que estava bloqueando a abertura dos conhecimentos que poderiam entrar em mim. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Se você se sentir confortável, porque eu não te perguntei isso no off, aqui no bastidor, se você se sente confortável de falar um pouco desse processo. Porque, assim, esses pontos hoje que você prega, até você comentou aqui em algum momento da questão de vidas passadas, você falou, não sei se você acredita, eu falei, eu não acredito e tudo mais. Eles são pontos que contradizem em absoluto muitas das questões que são tratadas em religiões evangélicas, né? Cristãs, de forma geral, e principalmente evangélicas. Eu quero te ouvir um pouco, se você me disser que está confortável de falar sobre isso. Sim. Como que foi esse processo, não só seu com você mesmo, mas seu com o seu ambiente, assim, né? Porque eu acredito que para tua mãe e para o teu pai talvez tenha sido um choque num primeiro momento. Eu vou te falar, porque eu cresci numa igreja super tradicional e, cara, a primeira vez que meu pai me viu tomando uma taça de vinho, foi um choque, assim, uma coisa que... E eu fiz, assim, um exercício pra fazer isso na frente dele. Não foi uma coisa que, não, eu tô livre, leve, solta. Não, eu fiz de forma proposital pra eu me colocar neste lugar de eu penso diferente sobre este ponto. Sim, e foi difícil pra mim esse processo. Como que foi pra você? Pra mim foi uma coisa de... Eu sempre fui meio rebelde. Então já facilitou um pouco. Isso já me ajudou bastante. E eu sempre gostei muito de ser fiel ao meu emocional. Eu não consigo me manter em um lugar que emocionalmente eu não me sinta confortável ali. Seja o meu trabalho, seja familiares, seja parentes mais próximos, não importa. Se eu sinto desconforto ali, primeiro, obviamente, eu vou pesquisar esse desconforto, ver se é alguma trava minha interna. Geralmente não é. É só alguma coisa, não sei, de dissonância. E aí eu me afasto. Então, eu olhei para o meu círculo familiar, senti essa leve dissonância e falei, tá, então para que lado que eu vou? Escolhi esse lado. Um lado de filosofia, etc. Eu comecei pela filosofia, comecei pela psicologia, assunto leve. Depois, sem querer, eu entrei na espiritualidade. Porque eu conhecia uma pessoa que falava sobre espiritualidade, eu não tenho problema nenhum em mencionar ele, o Iago Rodrigues. Ele falava sobre espiritualidade e foi com ele que tudo começou. Então, eu comecei a estudar essa espiritualidade mais a fundo. Ele é uma pessoa que fala de uma espiritualidade bem leve, não fala sobre essas coisas mais, não. Pra mim também isso não funciona. Já chega em um ponto em que acontece aquilo que chamamos de ego espiritual. A pessoa se aprofunda tanto nesses conteúdos que ela acha que a vida é só isso e se esquece aqui do planeta Terra, que ela está aqui agora. Então eu consegui entrar nesse limiar. Consegui viver tanto na espiritualidade, entendendo que existe um campo quântico, existe uma ligação entre seres aqui, e que existe seres aqui nesse exato momento que está nos protegendo, nos ajudando, às vezes até tentando nos impedir de passar as mensagens, são os obsessores. E eu, obviamente, entendi que existem esses seres. Para meu pai, eu nunca comentei para ele sobre isso, porque eu nunca vi necessidade. Na minha perspectiva, as pessoas têm
não graus de consciência, mas ela sempre tem o nível de consciência que elas estão confortáveis em ter. E eu tentar forçar uma pessoa a acreditar em algo que eu estou vivenciando, para mim não vale a pena. Não vale a pena você discutir com uma pessoa que não está vendo a mesma realidade que você. Você pode tentar introduzir um assunto, mas nunca tentar convencer ela, porque ela não está vendo a mesma realidade que você de fato. A perspectiva é diferente. Meu pai, quando ele viu que eu meditando, por exemplo, ele começou a dar risada. Falei, uma coisa engraçada. Ah, o doidão aí, ó, meditando. Mas eu sei o que eu tô fazendo, então não há discussão. Não houve essa intriga, essa briga. E ele é uma pessoa super, super respeitosa. Então ele olhou pra isso e falou, tá, é o caminho que você escolheu, então vive de acordo com isso, não vou tentar te forçar. Às vezes ele dá uma chamada, vamos ali na igreja comigo. Mas ele nunca força nada também. Então eu acho que eu puxei essa característica dele, de nunca tentar forçar. Então não teve essa intriga. Mas na hora de sair da igreja, sim. Na hora de sair foi uma coisa bem complicada. Porque as pessoas tinham muitas expectativas sobre mim lá. Eu parecia ser uma pessoa engajada, mas emocionalmente não era. Intelectualmente era. Emocionalmente não, eu sabia que não fazia parte de mim. Então as pessoas tentaram me forçar levemente a não sair. Tentaram falar sobre as crenças delas. Ah, Deus não vai gostar, isso, aquilo, essas coisas assim, mas eu já estava muito fora emocionalmente, então não me conectou. Quando eu olhei pra isso, eu percebi, tá, se é uma verdade, por que as pessoas tentam forçar tanto a acreditar? Porque a verdade não precisa ser provada, só precisa ser vivida. E aí eu olhei de modo geral para as pessoas e eu percebi que existe só uma verdade. A verdade de cada um. E ela escolhe isso. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se existe verdade absoluta. Exato. Cada um escolhe a sua. Porque o mundo é dinâmico, ele assume as formas que você der pra ele. E aí você... Vamos supor que você seja cego. Tem esse mito, né, do cego, dos 3 cegos. Eles estão tocando em um elefante, cada um está tocando em partes diferentes. Um fala que está tocando no poste, o outro fala que está tocando em uma cadeira, o outro fala que está tocando em um negócio de metal, uma ferradura. Os 3 estão tocando no mesmo animal, mas os 3 são cegos, então eles colocam as perspectivas deles mesmos ali. Qual está certo? Nenhum. E simultaneamente todos. Porque é no que eles estão acreditando. Isso é muito louco, né? Eu tô lendo um livro que chama O Impostor que Vive em Mim. Esqueci agora o nome do autor. Falei que eu não tenho o hábito de decorar o nome do autor, né? Mas esse livro, O Impostor que Vive em Mim, o trecho que eu li hoje, eu demorei para digerir. Ele começou com uma história que ele fala assim que um autor, Steven alguma coisa, escreveu isso numa publicação, e aí ele contou no livro que ele falou o seguinte, o autor contando, tá? Eu tava num domingo normal e fui pegar o metrô para ir até um outro lugar. Aquele dia estava tranquilo, eu entrei no metrô, o metrô estava tranquilo, estava silêncio, tinha algumas pessoas lendo, algumas pessoas mexendo no celular e eu estava aqui lendo o meu jornal. De repente, entrou um pai com umas 4 crianças e as crianças começaram a fazer uma bagunça. Acabou o silêncio, acabou a paz do metrô. Começou a fazer uma bagunça, uma barulheira, gritaria e brigando, brincando. E todo mundo começou a ficar incomodado com aquilo porque as crianças estavam fazendo um caos no metrô e o pai não fazia nada. Não repreendia, não chamava atenção, não fazia nada. E aí ele, incomodado com aquilo, ele foi ali, né, sentou do lado do homem e assim, com educação, mas já incomodado, Entendi. ele falou o seguinte, escuta, você não vai fazer nada, não? Essas crianças estão fazendo mal bagunça e você não repreende, não chama a atenção delas, não faz nada. E aí o homem virou pra ele e falou assim, eu tô vindo do hospital agora, a minha esposa, a mãe das crianças, morreu faz 1 hora e eu não sei o que fazer. O trecho que eu li hoje começou com essa história. Ali eu já comecei a chorar, porque você pode aplicar pra 1000 coisas. Total. E aí você fala assim, gente, a gente não sabe. Eu, Fernanda, acredito que existe uma verdade universal. Só que não dá pra eu impor que você acredite na minha verdade universal. Totalmente. Apesar de eu estar plenamente convicta de que essa é a verdade. E pode até ser, a minha visão, né, de mundo é que pode ser que em algum momento
você veja algo de tanto valor em algum comportamento meu, ou em algum resultado meu, ou em algo que você viu na minha vida, que te faça se abrir para a minha verdade. Eu acredito que isso pode acontecer. Totalmente. Mas eu não acredito que eu tenha que impor isso. Porque Exato. pode ser que você seja o cara que acabou de perder a esposa e que tá tentando processar. E que por isso você tá deixando o caos acontecer. E talvez você sequer esteja percebendo o caos que tá acontecendo, porque você tá focado ali naquela tua dor. E aí quem vê de fora, simplesmente, de forma muito leviana, sem ternura, compaixão nenhuma, olha e fala assim, você não tá vendo essa bagunça? Você não vai fazer nada? Sem sequer cogitar a possibilidade. Entendi. De que você esteja passando por um processo extremamente difícil e que naquele momento você não tenha condições de fazer nada mesmo, sabe? Isso mexeu muito comigo, porque fala muito sobre essa questão de verdade. E eu já fui muito essa pessoa. Certeza que não sei o quê. Então, quando eu ouço esse tipo de coisa, vai reafirmando esse meu processo. Cara, eu posso continuar acreditando no que eu acredito. Por exemplo, eu acredito em Deus, eu acredito que o Espírito Santo trabalha em cada um de nós. E cada dia mais eu tenho feito exercício de deixar ele fazer o trabalho dele e eu fazer o meu, sabe? Você acredita no Espírito Santo? Totalmente. Olha só, né? Se a pessoa acredita tanto no Espírito Santo, mais um motivo pra você deixar ele fazer o trabalho dele. Que tal? Porque se você acha que você tem que fazer alguma coisa pra convencer as pessoas a acreditar no Deus que você acredita, você já tá tirando o mérito da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que você fala que acredita. Então, peraí. Tem uma contradição aí. Esse é um dos raciocínios que eu tenho feito nesse meu processo de procurar olhar para as coisas que eu sempre li sem o viés, sabe? E é muito louco isso, porque essa questão de verdade absoluta é uma pauta difícil, né? E quando a gente olha para realidade, não é só do Brasil, isso é no mundo. Mas aqui no nosso contexto de Brasil isso está muito latente, essa questão de polaridade política, ideológica, os ânimos estão tão aflorados, né, que... Esses dias eu estava falando com você, né, Jim? Você estava me contando a tua história lá da faculdade, da moça lá, que ficou brava com você, e você nem estava entendendo o que estava acontecendo, e aí a gente conversando no carro, voltando de uma gravação, falei para ele, olha só que coisa, né, a gente precisa ter muita responsabilidade com algumas coisas que a gente fala, porque... Uma coisinha, cara, que você entendeu à sua maneira, sem se dar o trabalho de ir ali perguntar, falando, foi isso mesmo que você falou pra mim? Foi isso mesmo que você quis dizer? Porque foi assim que eu ouvi. Cara, um deslize do jeito que as coisas, os ânimos estão tão aflorados, você pode acabar com a vida de alguém. E em paralelo acabar com a vida de várias pessoas, que às vezes é a família dessa pessoa, por conta de um mal entendido que você não se deu o trabalho de olhar com ternura e compaixão por outro e falar, cara, será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Porque tem muito a ver com isso. A minha verdade é a verdade universal e pronto, acabou, e todo mundo tem que viver de acordo com a minha verdade. É isso que eu vejo das pessoas hoje. Exato. Eu acho a parte engraçada que você acabou de mencionar. A minha verdade é isso. O problema começa em as outras pessoas têm que viver de acordo com a minha verdade. Porque Hitler era assim. Tanto quanto Cristo. Cristo ele pregava sem impor, mas Hitler pregava impondo. Então existe essa dualidade. Até que ponto a sua verdade pode ser expressa? Porque passando de tal ponto, essa verdade passa a ser uma imposição. Então estou impondo ou estou expressando? Expressar não tem problema nenhum. Para os antigos gregos, toda vez que você expressava um assunto que você gostava, você contagiava todo mundo. E eles chamavam isso de conversa entre deuses. Expressar é divino. Impor, não. Impor é tentar criar uma mutação na essência de um outro ser. Colonizar a mente de outro ser. Isso muitas das vezes está indo diretamente contra a sua própria verdade. Que é, se é uma verdade divina, uma verdade sobre Deus, Deus é compassivo. Deus é amoroso. E o amor, ele não impõe, ele aceita. Ele expressa, ele demonstra, ele é maturo. Para mim, eu acho que a parte crucial do meu trabalho é prestar atenção no eu estou impondo ou estou tentando ensinar algo, mas abrindo brecha para a pessoa me questionar ou questionar o que eu estou tentando ensinar. Muitas das vezes eu estou, de fato, impondo. Porque a gente não percebe.
E a gente vive tanto isso que a gente vive no nosso mundinho e acha que as outras pessoas estão vivendo nesse mesmo mundo. Então a gente fala como quem está impondo e não como quem está demonstrando, expressando. Para mim, toda comunicação deve ser uma expressão. Somente. Não pode passar disso. Sempre expressando o seu ponto, expressando como você se sente, como você se sentiu quando outra pessoa fez tal coisa. Mas prestando atenção no o que eu estou tentando... Até que ponto isso, aliás? Até que ponto isso é uma expressão? Uma agressão é uma expressão até que ponto? Qual é a motivação da minha agressão, por exemplo? É uma expressão de fato? Muitas das vezes é uma expressão. Outras vezes é uma tentativa de impor. Assim como as pessoas que foram escravizadas, por exemplo. Aquele minuto de silêncio pra gente terminar de digerir. Cara, é uma conversa assim que dá um outro podcast só pra falar disso, né? Totalmente. Porque isso abre abre um buraco negro, assim, infinito, porque quando a gente entra nessa esfera, tudo se torna relativo ao mesmo tempo que relativizar tudo é um problema grande, né? Então, não é uma conversa que tem a finalidade de chegar a uma conclusão, e é exatamente por isso que é tão difícil chegar no fim dela. Mas é uma reflexão interessante, assim, de a gente fazer. Inclusive que você fala, né, da questão de essência mesmo, de ir a fundo dentro de você. E é legal ouvir isso, porque eu falei pra você agora que eu sempre fui essa pessoa muito de... tenho certeza, não sei o quê. Só que assim, eu sempre fui uma pessoa de ter as minhas certezas, mas eu nunca fui muito de impor, sabe? Eu sempre convivi com grupos diversos, amigos com opiniões muito diferentes. Recebo aqui no podcast pessoas, por exemplo, como você, que tem crenças de alguns pontos que são bastante diferentes, apesar de termos muitos pontos em comum também. E tá tudo bem. Só que recentemente eu também descobri que não é porque eu ouvia e convivia bem com a diferença que eu levava ela em consideração, sabe? É algo que recentemente eu percebi. Falei, cara, é aquela coisa de você tá ouvindo, mas você tá rebatendo mentalmente, sabe? Parece que é um jeito de se defender para não permitir que aquela informação que é dissonante a que você previamente tinha penetre na sua mente, para ela não te contaminar e te desacreditar, sabe? Aquela coisa assim. Só que, pelo contrário, acho que esse exercício que você fez é um exercício que eu já me propus também, de... Deixa eu colocar a prova. Isso aqui. Se isso faz parte de mim de verdade, se isso ressoa, se eu tenho uma revelação com relação a isso, se eu tenho um chamado com relação a isso, cara, não tem por que não pôr a prova. Né? Colocar a prova vai só reforçar. E se, quando eu colocar a prova, isso cair por terra, mais um motivo para eu repensar, né, aquilo. Então, acho que é um papo, assim, muito interessante de a gente ter. Que eu tenho que em algum momento pôr um fim aqui, porque senão a gente fica com um podcast infinito, mas eu acho legal a gente fechar com essa reflexão, assim. Eu acho que é até interessante a gente terminar, entre aspas, com o assunto em aberto, porque tem a ver, inclusive, com a forma como você fala aqui de conduzir as coisas. Mas fala que você quer deixar complementar ou deixar um recado final para quem tá ouvindo. Um recado final. Veja tudo como uma ferramenta. Esses dias eu encontrei com uma das pessoas que me segue no YouTube e ela falou, cara, eu percebi, ele expandiu muito a mente, ele falou assim, eu percebi que não tem por que pensar sobre racismo, ele era negro. Não tem por que pensar sobre as diferenças espirituais, cognitivas, etc. de outras pessoas, porque eu entendi que eu sou tanto eu quanto aquelas pessoas. Eu já vivi a vida delas e já vivi a minha vida. Então eu estou aqui, eu já vivi tudo. Então eu estou aqui meramente para experienciar. E se eu estou experienciando, quais são as ferramentas que eu estou tendo nesse momento? E as ferramentas vão desde a pessoa em que você nasceu, o lugar em que você está, as pessoas que estão ao seu redor, tudo aquilo que você quer fazer. E compreender quais são essas ferramentas vão te ajudar a tornar a experiência muito mais divertida. Porque, para mim, a vida é de fato isso.
E quanto mais você ver ela dessa forma, como de fato uma brincadeira, mais leve você vai conseguir viver. Menos tensões você vai ter na sua vida. Não haverá necessidade alguma de entrar em conflitos externos, porque não haverá conflito interno em você. Todo conflito externo é uma extensão dos seus conflitos internos. Toda tentativa de imposição, toda tentativa de colonizar a mente de outro é uma tentativa, aliás, representa uma disfunção interna sua. Você vive em conflito entre você, então você tenta provar para o externo que o lado em que você está vivendo nocivamente interno é o mais verdadeiro. É só uma extensão. Eu refletindo aqui sobre todas as minhas últimas discussões. Principalmente com meu marido. Passando uma por uma aqui na cabeça. Mas faz todo sentido mesmo. Isso. Eu não quero me alongar, porque eu acho que esse fim ficou muito bom com cara de fim. Uhum. Conta, pessoal, como que eles te encontram nas redes sociais para continuar consumindo essas informações. Sempre felipelino.ds. YouTube e Instagram somente. Show de bola. Objetivo. E você também me encontra nas redes sociais como Fernanda Emboaba, do jeitinho que tá aqui no GC, tudo junto. Pode procurar em toda a rede social que você me encontra, tá bom? Eu quero, só antes de eu finalizar aqui também, te agradecer, Felipe. Troquei a ordem aqui no final, mas eu quero te agradecer por esse tempo, por essa conversa. Eu acho que toda troca envolve uma doação muito genuína, assim, de ouvir e colocar um ponto de vista. E eu acho muito interessante quando a gente consegue, cara, fluir, assim, num assunto que tem tudo para ser complexo, né? Mas a gente consegue fluir nele. Então eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por compartilhar. Eu que agradeço. Essa experiência aqui foi uma experiência que eu estava pensando durante meses. Nossa, ninguém vai me chamar para um podcast, não. Aí vem a Fê cheia de alegria, cheia de verdade. Nossa, para mim é uma satisfação, uma grande honra estar aqui. Ter conhecido você, ter conhecido nosso queridíssimo cameraman. Sempre ali nos auxiliando. Então, eu só tenho a agradecer. Grande honra. Ai, que legal. Agora sim, voltando aqui ao nosso encerramento, que eu troquei a ordem, acho que é o segundo episódio que eu troco a ordem desse fim, não foi, Edinho? Troquei a ordem. Mas tudo bem, vamos lá. Você já sabe, felipelino.ds, Fernanda Emboaba, tudo junto, tá bom? E por aqui, neste canal, toda quinta-feira, às 19 horas, eu extraio um novo episódio do Fernanda Emboaba Talk Show. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreve. Acabei de lembrar que eu não falei no começo, mas tá tudo bem. Esqueci de falar no começo. Você chegou até aqui, então você se inscreve no canal. Deixa o seu like e ativa as notificações, assim você é avisado pelo YouTube toda vez que sair um vídeo novo por aqui, tá? Já tá por aqui? Tá na zapiada aqui nos outros vídeos, tem outros conteúdos que eu publico aqui, também que permeiam esse universo do posicionamento a partir da minha visão, que envolve comunicação, imagem, mas também identidade, essência, autenticidade, tem bastante informação para você sobre essas temáticas por aqui, tá bom? Já deu tempo de dar o like, se inscrever e ativar a notificação, certo? Então já deixa aí na agenda para a próxima quinta-feira às 19 horas, você tá aqui comigo de novo. Até lá, eu te espero.